Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Bora estrear quadro novo aqui no canal, vamos? Temos vídeo novo hoje no ar e o primeiro Confissões de Mãe vai falar sobre um assunto muito pedido por vocês e que toda mãe passa, se não passou ainda, vai passar, que é sobre birras. Como lidar com birras, como eu lido com as birras aqui em casa, que são muitas e acontecem quase todos os dias. Eu deixei o tema da semana pra vocês lá na página do blog no Facebook e tive muitos comentários legais, histórias e muitos de vocês contando pra mim, né, como é que vocês lidam com as birras e também pedindo ajuda pra eu contar pra vocês como eu faço, o que eu faço. Então eu vou ler algumas perguntinhas pra vocês, meu computador tá aqui na frente, então se eu ficar olhando assim é porque eu tô olhando aqui. Eu selecionei algumas das perguntas assim que são temas-chave dentro do tema birras, né? Eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência com isso, como eu tô tentando lidar com isso agora e de que maneira a gente pode controlar esses ataques de birra dentro de casa. Bora lá! A primeira pergunta foi da Mayara Melo. Um beijo, Mayara. Ela falou: Paloma, sua linda, minha pergunta é: quando um dos seus príncipes fazem birra, como é o comportamento do outro? Como que o outro reage perante a birra do irmão? Ele faz birra também? Ou eles ficam, né, quietinhos pra deixar só o outro levar a bronca? Bom, aqui em casa temos um quadro de birra crônico. É quase crônico o problema de birras aqui em casa. E geralmente quando um deles está fazendo algum tipo de coisa errada, o outro geralmente não está fazendo ao mesmo tempo, né? A não ser quando é uma briga, alguma coisa desse tipo. Se for o contrário, eles geralmente fazem essas coisas isoladamente. O Bernardo, ele é um pouco menos birrento do que o Rodrigo. O Rodrigo, ele gosta de fazer birra. Então, quando ele é contrariado, se a gente faz alguma coisa que ele não queria que fosse daquele jeito, ou ele é obrigado a fazer alguma coisa que ele não queria, ele dá show, ele grita. A única coisa que ele não faz é se jogar no chão. Mas ele é especialista em gritos e outras artimanhas, né? Pra fazer a gente perder a paciência com ele. Antes de mais nada, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Já perdi e ainda perco 1000 vezes a minha paciência no mesmo dia. E a gente consegue observar que as crianças, elas têm o dom de deixar a gente irritado quando elas querem, sabe? É uma fase, cada fase, né, da vida deles vai ser vivida de um jeito, mas essa fase que os meninos estão, eles estão na fase da experimentação, sabe? Então tudo vai ser por tentativa e erro. Então tem dias que eles estão bem mais calmos, que eles estão bem abertos a fazer as coisas, e tem dias que eles estão super agitados. Então tem dias que o negócio pega fogo, mas geralmente eles fazem birras sozinhos, né, separados. Acho que o outro pensa: caramba, se eu fizer birra agora também, talvez a bronca sobre pra mim. Sabe aquela coisa de vou ficar quieto pra não sobrar pra mim? É mais ou menos por aí. Então nesse ponto eles são bem espertos aqui em casa. Eu estou lendo um livro que vai ter resenha aqui no canal, já tô quase terminando ele, eu tô escrevendo várias coisas pra conseguir fazer esse vídeo pra vocês e de repente ajudar vocês também a lidarem, né, com várias situações envolvendo situações de estresse na infância, né, com seus filhos. Mas eu tava me lembrando de algumas passagens do livro, quando ele fala sobre birras, sobre ataques de fúria e tudo mais. Nem dá spoiler muito sobre o livro e sobre a resenha que eu quero fazer, mas eu tenho praticado algumas coisas que na hora da birra tem me acalmado e feito com que eu consiga lidar melhor com aquele momento difícil, sabe? Uma pergunta legal aqui, que foi pergunta de mais pessoas, mas eu separei de uma, que foi da Kelly Florencio. Um beijo, Kelly. Ela perguntou: pá, eu sou mãe de um bebê de 1 ano que às vezes faz algumas birras. Você acha que só conversar resolve? Não sou a favor de bater, mas a minha família diz que se eu não der umas palmadas, ela vai bater em mim. Não vou descer a pressão, mas gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, Kelly, olha, essa coisa de palmada, além de ser um assunto super polêmico, é um problemão, assim, sabe? Não vou mentir, assim, que eu nunca dei uns tapas na bunda dos meninos, porque eu já dei. Nada forte, nada de espancar, Deus me livre, sabe? Sou super contra isso. Mas às vezes você tá, assim, num período de estresse e a criança vai fazendo, vai gritando, vai gritando, vai gritando. Chega uma hora que você meio que não aguenta. Ou você sai correndo, ou você desconta tudo na criança, né? Então teve algumas vezes, assim, que os meninos fizeram alguma coisa, eu peguei e dei um tapa na bunda, assim, com a fralda, sabe? Só pra assustar. Mas é nítido que bater não resolve. Não resolve. Eu acho que essa coisa de dar uns tapas ou palmadas que educam, eu acho que é uma coisa bem ultrapassada e bem velha. E pra falar a verdade, eu mesma testando esse tipo de coisa, não dá certo.
Primeiro, que a palmada, né, o tapa, qualquer tipo de agressão física, ela torna a criança extremamente agressiva e ela leva a criança a uma repetição, sabe, de atitudes e que não resolve nada. Então eu acho que a palmada, ela humilha, ela faz a criança, ao invés de adquirir respeito e entender o porquê ela tá sendo repreendida naquele momento, isso faz com que ela tenha medo de você. O que é um problemão, porque você exigir respeito de alguém através do medo não é, né, das melhores escolhas a serem feitas. Então, sim, eu sou contra, sim, essa coisa de bater, porque não resolve. Pelo simples fato de não resolver. Uma criança de 1 ano, ela tá num período onde tudo é muito novo, né? Então ela tá testando as coisas, ela tá experimentando o mundo, ela tá se descobrindo enquanto ser humano, né? É um bebê de 1 ano, ele não tem noção ainda das coisas que faz, que fala, dos acessos de raiva. E muitas vezes a criança tenta externalizar isso com alguma atitude, né, agressiva. Então, gritar, xingar, empurrar, qualquer coisa desse tipo. No caso da sua bebê, ela tem só 1 ano. Então, você começar a educação dela, né, batendo, humilhando, brigando, não é a melhor saída, definitivamente não é. Então, eu não sou a favor da palmada, porque ela simplesmente não resolve. Os ataques de raiva e de fúria das crianças nada mais são do que uma tentativa de externalizar o que elas estão sentindo. Eu, como mãe de 2, eu cheguei à conclusão de que em vários momentos os meninos tentam mostrar como é que eles estão se sentindo, de que maneira eles estão, sabe, vivendo aquele momento da vida deles, fazendo birra. Então, eu quero fazer tal coisa. Não, agora não. Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Eu acho que a maior dica que eu dou é você tentar trabalhar a paciência primeiro em você, pra depois ensinar a paciência pra ele, sabe? É muito importante você tentar se colocar no lugar da criança, empatia mesmo, né? E tentar olhar através dos olhos da criança naquela situação e pensar, poxa, mas se fosse eu e eu quisesse fazer isso e a minha mãe dissesse não, será que eu ia ficar chateada? Será que quando eu era criança eu ficava muito chateada e eu acabava externalizando isso, né, na birra e na fúria? Eu sei que aos olhos dos outros, que foi uma outra pergunta que muita gente me fez aqui, que acho que foi o maior assunto, como lidar com os ataques de birra na rua, porque a pior coisa que existe é a incompreensão das outras pessoas, né, com a gente. Então, elas ficam olhando pra nós com uma cara de repreensão e você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É o que eu sempre falo, antes da gente ser mãe, a gente via a criança fazendo birra no supermercado, birra no hospital, birra na rua e dizia, nossa, se fosse meu filho eu não ia deixar, né? Eu acho que é o mais clássico pra se acontecer isso. E depois que você tem filho e essa situação começa a acontecer com você, você se coloca no lugar daquela mãe meio que, poxa, tamo junto, sabe? Porque é muito difícil. Por mais que você seja uma mãe paciente, por mais que você consiga se controlar e controlar aquela situação, naquele momento, os olhares das outras pessoas podem te induzir ao erro, sabe? Meio que você tomar uma atitude que você pode se arrepender depois pra mostrar pras outras pessoas de que você tá ali, de que você tá educando sim, que ele tá fazendo aquilo porque ele é mal educado, não é porque você não tá dando a educação pra ele. Entende? Então, às vezes, num ataque de raiva dentro do supermercado, a primeira coisa que você faz quando tá todo mundo te olhando e, meu Deus, que horror, olha essa pessoa, não consegue dar educação pra criança, é você dar um tapa e de repente assustar a criança e fazer ela ficar quieta naquele momento, né? Ou então ela vai abrir o berreiro de vez e aí tá tudo perdido. Eu acho que o mais importante é, nesse momento, e eu não tô dizendo pra vocês que eu sou a mãe perfeita e que eu sempre consigo me controlar nos momentos de fúria, porque muitas vezes eu já larguei compra no supermercado, peguei eles, botei dentro do carro, fui embora pra casa, esperei o Lucas chegar, deixei eles e voltei no supermercado sozinha. Já fiz isso várias vezes, porque eu simplesmente não sabia o que fazer. Só que com o tempo, adquirindo experiência, lendo muito sobre o assunto, conversando com outras pessoas, eu cheguei à conclusão de que dane-se o que as pessoas pensam, sabe? De que eu não tô nem aí pro que as pessoas vão dizer. O importante é eu saber lidar com aquela situação naquele momento pra que ela não aconteça de novo. Quando a criança é muito pequena, a gente tem que saber diferenciar também quando ela é muito pequenininha de uma criança um pouco maior. As crianças a partir de 4, 5 anos, ela tem as áreas, né, de entendimento do cérebro muito mais desenvolvidas do que uma criança de 1, 2 ou 3 anos. Esse período de 1 a 3 anos é um período de descoberta e de construção do pensamento crítico da criança, do controle das emoções muito forte. É um período assim meio que crítico mesmo, sabe? Pra criança perder a estribeira nesse momento e simplesmente se jogar no chão e achar que o mundo acabou porque ela não ganhou um doce, é super fácil.
Então quem tem que manter a calma primeiro é você. E o meu principal conselho, não se importe com o que as outras pessoas vão dizer, porque a pior parte é a gente agir de uma maneira por impulso pra mostrar pros outros que a gente tá ali sim, que a gente tá ali pra dar educação, e de repente aquilo pode simplesmente jogar tudo que você tentou fazer até ali dentro de casa, nos momentos, né, difíceis, quando não tava ninguém olhando, vai tudo por água abaixo. Então calma, respira, conversa com a criança. Conversa não adiantou? Sai do supermercado, coloca a criança num lugar tranquilo, pede pra criança respirar, respira você também, porque eu sei que é difícil. Quantas vezes eu já chorei, assim, junto com eles, tipo, eles chorando, fazendo birra e eu chorando junto porque eu não sabia. Minha vontade era, sei lá, dar um chacoalhão e falar, meu Deus, fica quieto. Mas eu não podia fazer isso, eu não podia fazer isso por mim e principalmente por eles, né? Então é um momento muito difícil. A birra na rua é a pior parte, com certeza. Ó, a Catiane Oliveira, ela falou uma coisa que é muito legal e acho que me mostra muito bem isso que eu acabei de falar. Ela disse assim: por várias vezes deixei de sair com meu filho pra evitar os olhares insanos quando ele grita pra não sair do parque, da sorveteria, ou porque tem algo que ele quer e eu não dei. Já desisti no meio da arrumação da bolsa ou até mesmo antes de decidir pra onde ia. E claro que me incomoda o comportamento dele, mas eu sei que é uma fase e que ela vai passar. Mas o que me chateia são os olhares das outras pessoas. E sempre a mesma coisa quando chegamos. Olha que príncipe lindo, e esse cabelo, essas bochechas vermelhas, lindo. Mas na hora H, olham pra ele como se ele fosse um monstrinho e pra mim como a mãe incompetente que não sabe educar a própria cria. Como você lida com isso? Um beijo, Catiane, olha, tamo junto. É impressionante a quantidade de relatos que eu recebi de vocês contando essa parte difícil que é educar quando a gente não tá no ambiente que não tem ninguém olhando, sabe? Eu tenho utilizado a técnica da empatia, que é se colocar no lugar da criança, muitas vezes. Vocês até viram no vídeo que eu fiz aqui do vlog que ele foi tirar sangue, que ele tava com muito medo. A principal técnica que eu utilizei para que ele se encorajasse e fizesse o exame sem medo foi me colocar no lugar dele. Então ele disse, eu não quero fazer o exame. Eu perguntei, por que você não quer fazer o exame? E ele começou a chorar. Falei, olha, respira, por que você não quer? Ele falou, porque dói. Falei, olha, se eu tivesse no seu lugar, eu também não ia querer fazer, porque eu sei que dói, eu não vou mentir pra você. É muito importante você não esconder da criança, sabe? A situação que ela tá vivendo. Nunca assim, a criança tá chorando, engole o choro, engole o choro. Esse engolir o choro faz com que a criança engula também todo aquele sentimento difícil que ela não tá conseguindo externalizar. E aí você joga tudo, vai tudo por água abaixo, porque a criança não vai ser entendida, você não vai entender o que ela quer e a situação vai continuar na mesma. E quando ela tiver a próxima oportunidade, ela vai continuar fazendo. Nunca a criança deve engolir o sentimento, engolir o que ela tá tentando te dizer. Ela tem que te dizer, porque a partir do momento que ela consegue externalizar o que ela tá sentindo, você consegue lidar melhor com essa situação. Então eu consegui entender o que ele queria, o que ele tava querendo dizer, eu entendi o sentimento dele de medo e me coloquei no lugar dele e a gente enfrentou juntos. Então no momento de birra, o principal caminho é ignorar a opinião das outras pessoas, ignorar os olhos das outras pessoas, porque só quem passa por isso sabe como é, e se a pessoa tá te julgando daquele jeito, provavelmente ela ainda não passou por uma situação como essa, né? Eu acho que todas nós deveríamos ser mais solidárias com as outras mães, porque é muito difícil. Tem crianças que são mais calmas? De fato, tem crianças que são mais calmas, mas na maioria das vezes elas não são calmas 24 horas, então tenha calma você, se coloque no lugar da sua criança e ignore os outros olhares, tá bom? As minhas principais dicas desse tema de hoje é mantenha a paciência. Essa é a primeira dica, assim, principal. Segunda, se coloque no lugar do seu filho. É claro que a criança, conforme ela vai crescendo, a gente precisa crescer junto com ela, né? E pensar que a gente também já teve a idade delas e que outras fases virão. Na adolescência, essa confusão de sentimento vai ser muito maior. Hormônios vão estar envolvidos nesse processo, serão várias transformações e que você vai precisar passar junto com ele, né? Então, manter a paciência no momento de fúria é muito importante. Muito. É sempre importante a gente entender que os momentos de fúria, os momentos de birra, os momentos de nervosismo também são boas oportunidades pra ensinar alguma coisa, ensinar um valor, de repente um valor de um comportamento, o quão feio é gritar e xingar ou bater em alguém ou morder alguém. Esse tipo de comportamento, ele tem que ser tratado como não aceitável, mas que você também é capaz de entender, que você é capaz de compreender o que tá passando ali dentro da criança, naquele momento, como é que tá a cabeça dela. Então, entender que são fases, que a criança vai passar por essas fases e que essas fases vão dar trabalho.
e que quanto mais ela vai crescendo, se você ajudar ela a construir, né, esse autocontrole, é o mais importante. É o autocontrole das próprias emoções. Só que pro seu filho se controlar, quem tem que se controlar primeiro é você, eu, todas nós, né? Então fica aí a minha dica de paciência e muita empatia. Se colocar no lugar do seu filho para que você possa enxergar através dos olhos dele aquela situação. Porque quando a gente troca de lugar com outra pessoa, né, no caso quando você troca de lugar com seu filho, aquela birra passa a não ser uma coisa tão ruim e tão horrorosa que simplesmente ela tem que engolir aquilo e ficar quieta porque, olha, as pessoas vão olhar, sabe? Então nesses processos é preciso trabalhar a educação, os limites, a tranquilidade e o autocontrole. Tá bom, gente? E nessa a gente vai crescendo juntas. Conta aqui pra mim como é que vocês estão lidando com essas situações. Dicas também pra mim, porque eu também não sou a mãe perfeita. Eu também, todos os dias, estou aprendendo como lidar com essas situações que são tão difíceis e que eu sei que no futuro outras virão. E eu espero estar aqui pra poder compartilhar com vocês todos esses momentos. Tá bom? Se você gostou desse primeiro quadro, deixe seu curtir aqui embaixo, comenta, compartilhe com alguma amiga sua aí que estiver passando por esse momento difícil e a gente se vê no próximo vídeo essa semana. A programação do canal então é vídeo de terça a sexta e eventualmente nas segundas também. Tá bom? Aquela beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!